Então, gente, vamos continuar com Anti-Viajar, com essa lista de 40 autores preferidos. Olha, já saiu a Liane Moriarty, Stephen King, Conceição Evaristo. Temos aqui uma série de vídeos no canal. Esse é o 5º vídeo. Hoje a gente vai falar de 8 autores, tá? Que estão na lista dos meus 40 aí, nesse hábito de 10 anos de leitura, lendo direto todo dia que eu conquistei aí nesses 10 anos, que fez em 2020, tá? Então esse é um especial que começou em 2020 e a produtora não calcula direito as coisas, mas não tem nada não, a gente vai conversando desses autores. Eu vou falar de 8 hoje, então eu vou passar mais rapidinho entre eles, tá? E vai ser assim, na lata, eu vou falando aqui com vocês. Opa! Eu vou pegar esses dois, e já vai ser 2 autores, tá? O primeiro é o azul, depois vem o rosa. Umberto Eco. Eu conheci Umberto Eco na faculdade, fazendo uma pós-graduação, como autor, assim, que, como outros autores, só lembrei o nome. E depois, quando antes até de ter o hábito de leitura, que eu comecei a flertar com muita literatura de não ficção, apesar de não terminar nada, mas eu comecei a ler por não ficção, sem terminar, sem ter critério, depois com ficção que eu fui deslanchando mesmo. E aí, Umberto Eco, ele me chamou a atenção lá por volta de 2008 a 2010, eu não sei o ano ao certo, com esse livro, que é o História da Beleza. E aí eu fui lembrando que eu tinha estudado ele na pós-graduação, eu fui lembrando que ele tinha outros títulos, eu me lembro, aqui bateu uma dorzinha, deu passeando na Livraria Cultura, falida, né? E descobrindo Umberto Eco e outros títulos dele, como O Nome da Rosa, no caso da ficção. E eu me apaixonei pela História da Beleza. Eu comprei lá atrás e fiquei com esse livro, acho que é um dos livros mais antigos que eu tenho aqui comigo. Ano passado, se eu não me engano, eu fiz uma leitura assim, cabo a rabo, então tá lá nos vídeos de leitura. Como que foi também ler o livro, que eu usava muito ele para consulta, como que trazer a arte. O livro, eu tenho que falar, o livro que eu conheci na faculdade, mas eu não reli, é como se faz uma tese, tá? Porque eu tinha que fazer monografia, e aí eu me lembro que eu li, e o papelzinho vermelho. Juan Rulfo, esse é mais recente. Esse eu acho que muitos de vocês já acompanharam aqui, porque é mais recente. Eu acho que foi de 2021 ou 2020, porque Juan Rulfo, ele me arrebatou e eu só li uma coisa dele. Mas eu li uma coisa dele que representou muito pra mim, que é o Pedro Páramo. E quando eu li o Pedro Páramo pela primeira vez, eu não entendi o livro, eu saí da história muito perdida, mas eu entendi uma parte da história. E eu vi que nela, assim, eu fui até o fim, é um livro curtinho, mas eu vi que nela, eu acho que dá até pra eu pegar o livro. Aqui, peraí. Eu vi que essa história tinha muita coisa ali que eu queria alcançar. Eu não tinha facilidade de ler romances assim polissêmicos com muitos narradores, que a gente não sabe quem tá falando. E aí eu voltei para esse livro, eu sabia que eu ia fazer uma releitura e que eu ia compreender ele, não sei se totalmente, porque eu ainda quero reler mais uma vez esse livro, mas eu compreendi bastante do que falam, dessa capacidade de usar a literatura e o texto na sua estrutura também como um elemento de contar a história. É como no cinema, por exemplo, você olhar a imagem e não só o diálogo, né? Você vê a imagem, a cor da roupa, a posição. Eu acho que nos primeiros episódios do Better Call Saul, né, tem essa análise aí de um crítico que eu vi, como que o Saul, assim, a posição dele é pequeno, né? No caso, a fotografia, posso dizer, eu não sou especialista, mas assim, passando para a literatura, é o que Juan Rulfo me proporcionou. Uma leitura, foi a primeira leitura que me levou a temas assim até mais acadêmicos, a ter vontade de ler textos acadêmicos,
que a gente passou aqui o ano falando desse não lugar, da associação com o espelho, que é e não é ao mesmo tempo. Então, Juan Rulfo, ó, quentinho no meu coração. Então, a Aliança está focando, ó, mais 2. Mia Couto. Quando eu falei aqui no canal lá atrás, ainda mais ou menos no comecinho, um pouquinho depois de eu ter começado, que, olha, eu vou para outras histórias, tem alguns autores que eu quero conhecer, mas eu tenho medo de não dar conta, e eu vou começar por contos. E aí chegou Mia Couto e o seu Fio das Miçangas me arrebatou. E eu tinha tentado ler Mia Couto lá atrás, quando eu vi que ele estava na lista. Ainda era vestibular, tá, gente? Eu sou uma senhorinha. Eu sou. E que tinha, se eu não me engano, era o Último Voo do Flamingo. Eu sei que ele tava na lista de um vestibular. E aí eu peguei, acho que eu vou tentar ler, não consegui. Mas Mia Couto ficou na minha cabeça como um escritor que tinha uma poesia muito grande, que tratava de questões muito relacionadas a gente aqui do Brasil. Mia Couto é moçambicano, tá? Até que eu li As Confissões da Leoa. E, nossa, o que é esse livro? Pela internet, eu saí lendo também alguns textos avulsos do Mia Couto no comecinho do Twitter, mas eu lembro de ter textos de poemas do Mia Couto soltos por aí. E eu queria agora, eu tenho alguns romances do Mia Couto que eu quero ler, como O Último Voo do Flamingo, Se Obama Fosse Africano, mas os contos dele são arrebatadores. Mas o que eu tô agora curiosa nesse ano de 2023 a entrar na poesia, tá? Vamos pro próximo. Milan Kundera, esse autor tcheco, e que foi o primeiro autor por conta da insustentável leveza do ser. E esse ano passado eu li também A Lentidão, que é incrível. O Milan Kundera eu li numa fase meio de transição, em que eu tava meio que começando a ler clássicos e literatura contemporânea adulta, digamos assim, uma literatura mais pesada, posso dizer assim, com mais estilos de texto diferentes. E aí o Milan Kundera foi o primeiro que eu li e percebi como que você podia misturar filosofia e literatura. Até então eu tinha lido Thomas Mann, quem mais faz isso? Eu não tô me lembrando agora, mas o Milan Kundera teve esse baque, e A Insustentável Leveza do Ser é um livro que tá, acho que numa lista assim dos meus preferidos assim da vida. É um livro que ficou no meu coração com o desejo de revisitar, quem sabe esse ano, não sei. Uma história que de diversas formas faz a gente pensar como que a leveza pode ser insustentável, como que a leveza pode ser dolorosa. Eu acho que eu poderia ler talvez vários filósofos, eu nunca teria sido jogada nesse assunto de uma forma tão intensa como foi essa leitura. Então eu não vou esquecer dessa leitura. Vou pegar mais 2. Dostoiévski. Gente, não tenho o que falar de Dostoiévski, porque aqui esse canal é o que acho que muitos vídeos ele vai estar, né? Desses autores, eles me marcaram por um determinado momento. Desses que eu falei até agora, nenhum foi como Dostoiévski. Talvez esteja no top 3, com certeza. Dostoiévski, dos meus autores preferidos, vai estar. É um autor que eu jamais iria imaginar que eu fosse capaz de ler, mas eu não vou ficar entrando nessa história. Tem uma história só contando sobre isso, né? Como que muitas vezes alguns leitores e alguns até profissionais que são professores de literatura podem afastar leitores. Eu acho que, inclusive aqui na internet, isso é muito praticado, mas enfim, isso é história para outro vídeo que já tem aqui no canal, que é para quem quer gostar de ler, a minha história com os clássicos, ok? Mas o Dostoiévski, ele foi assim, tanto ele quanto o Tolstói, foi romper uma ideia totalmente de incapacidade minha para ler um escritor.
E eu fui começando, até que sim, também eu tive que considerar a ajuda que eu tive de vários produtores de conteúdo maravilhosos. A internet é incrível, meus colegas booktubers. A gente sabe que, como qualquer comunidade, a gente vai ter pessoas e pessoas, mas a sorte que eu tenho também de conseguir, né, mesmo na avalanche de algoritmos, encontrar pessoas que me ajudaram, assim, comentando algumas coisas dos romances do Dostoiévski, que eu já ia com um olhar de uma pessoa iniciante, mais preparado. E aí, com certeza, gente, Crime e Castigo vai estar na lista dos meus livros da vida. Recentemente eu terminei O Idiota. Eu não imaginava ser um livro tão divertido. E já vou pro próximo, porque Dostoiévski, falar dele tá no top. Já é muito falado aqui no canal, tá? Olha o próximo, Moacir Scliar. Gente, o que acontece com Moacir Scliar? Ele tá no hall desses autores que me marcaram, mas eu só li um livro também. Aliás, essa leva, fora Dostoiévski, tá? São, assim, me marcaram demais. Às vezes eu li 1, 2 livros, mas eles já ficaram registrados. Basta eu ver um livro do Moacir Scliar, eu já tenho vontade de ler. Porque foi uma fase em que eu descobri o humor, mas um humor diferente. Eu, por muito tempo, eu li, e continuo lendo, eu gosto, tá? Mas eu li somente histórias de humor de Chick Lit, ou histórias de humor que eu sempre achei que estava naquela leva do erótico, eu achava que aquilo era humor, pelo menos estilo farsa, né? 50 tons e tal. E a parte de romance de época, sempre muito bem humorada, sempre me diverti bastante. E como história assim pra sorrir era mais os chiquilites mesmo, até que eu chego numa época em que tinha uma avalanche de conteúdos, de referências, as pessoas que eu conheço, minha vida real, internet, tudo com muito drama, e eu buscando uns livros leves, eu buscando nessa fase de transição, aí já passando em outros estilos literários, e chega o Moacir Scliar com A Mulher que Escreveu a Bíblia. Inclusive, esse tá na lista de livros que eu recomendo para várias pessoas. As pessoas surtam e depois voltam para mim e falam: meu Deus, que livro! Como que é possível fazer um livro de reflexões tão complexas, mas o livro é de humor? O livro é engraçado e não é um livro só para se divertir. É um livro cheio de camadas. O Moacir Scliar tem uma história interessante que eu tenho aqui, mas eu tô para ler, já tem algum tempo, eu preciso, que é a questão daquele filme do tigre, que é A Vida de Pi, que tem um livro também. E que o Moacir Scliar, assim como tem a questão da Daphne du Maurier com Rebeca e a sucessora da Carolina Nabuco, né, o suposto plágio lá, tem como Moacir Scliar com relação à Vida de Pi, que é Max e os Felinos. Eu tenho certeza, eu não li nenhum dos dois, eu nem assisti aquele filme, mas eu quero ler Max e os Felinos, porque eu acredito que o Moacir Scliar, ele tem um dom de trazer esses assuntos, muitos assuntos, até dramáticos, só que misturados com o clima de humor. E eu acho isso mais difícil do que fazer drama. E os 2 últimos desse vídeo, ainda teremos mais. Solomon Northup. Solomon Northup é um escritor que jamais eu vou esquecer. Ele escreveu 12 anos de escravidão. Eu só li isso dele. Agora, para mim, o baque, além da história ser magnífica, o baque de Solomon Northup é questão de gosto. E aí eu quero até perguntar para você que está assistindo esse vídeo: você tem um escritor ou escritora que a história você gostou bastante, mas o estilo de texto combina com o que você esteticamente acha bonito, assim? Porque depende do gosto de cada um, porque tem gente que gosta de estéticas de texto mais difíceis ou elaboradas no sentido de voltar aí no tempo, estética que, como Saramago, né, que você tira a pontuação, as pessoas gostam, acham isso esteticamente, realmente, né, tem um trabalho mais hercúleo aí. O meu caso, eu tenho um tipo de estética, eu não sei explicar direito, tá? Mas é um tipo de estética que foge ao que a gente vê tradicional, mas ao mesmo tempo é uma estética que tem
com as palavras, uma clareza que tanto ela não tá no comum, como também ela não tá no erudito. É o máximo que eu sei explicar disso. E Salomon Northup, ele tem essa estética. Então, não sei se tem, tá, gente? Mas baixa uma amostra, 12 anos de escravidão, que aí você lê a amostra e vê, né? Que texto lindo. Eu vivi lendo 12 anos de escravidão pela primeira vez, uma experiência estética da arte, de que comigo, assim, com o meu gosto de texto e da história propriamente dita. Então, por isso que ele tá nessa lista de preferidos e eu jamais vou esquecê-lo. E pra gente terminar, sim, Margaret Hago. Bem, Margaret Hago também não tá tão citada assim no canal, mas tem algumas citações. Como que foi essa minha descoberta? Foi no mesmo ano que já saiu nesse vídeo da Maria Rita Kell. A Margaret Hago foi uma descoberta de misturar Foucault e feminismo que surtou a minha cabeça. E tem um livro dela que me deixou assim, eu também leio algumas coisas dela na internet e assisto vídeo, tá? E o livro sobre que ela faz a pesquisa sobre as mulheres no final do século XIX, começo do século XX aqui no Brasil, que estavam ali no proletariado, né? Surgindo essa coisa da industrialização e participando de jornais anarquistas, chamados anarquistas aqui, e falando já coisas relacionadas ao feminismo como precursoras, né? Então a Margaret Hago, ela tem um texto delicioso de ler, é um trabalho de, se eu não me engano, tese dela, mas o texto do livro é delicioso, e ela trazendo as perspectivas históricas de visão femininas partindo do Foucault, colocou a Margaret Hago, inclusive até na estrutura de arquitetura, como que ela monta as questões de segregação relativas à arquitetura, né? A um planejamento de cidades que me explodiram a cabeça. E o jeito irreverente em vídeos mesmo, ela... Não sei se porque eu conheci ela primeiro com os vídeos, eu lendo o livro, eu imagino ela falando, e ela tem um tom assim, muito livre de argumentação, que combina com os temas que ela aborda nos livros dela. Bom, acho que a gente pode terminar, então me conta aqui se vocês conhecem a minha lista de 40 preferidos que marcaram esses meus 10 anos de hábito de leitura. Margaret Hago, tem 8 aqui, né? Salomon Northup, me conta se você conhece. Moacir Clear, Dostoiévski, Dostoiévski você conhece. Milan Kundera, Mia Couto, Juan Rulfo, Umberto Eco, tá? E é isso, essa série ainda continua, dá uma olhada se você tá inscrito no canal, se você tá acompanhando os vídeos direitinho. Eu criei uma playlist para essa série e você pode se atualizar caso você tenha perdido algum, tá? Até o próximo vídeo.